Fala, meus amigos! Estou chegando na área, mais de meia-noite, de sábado para domingo, e você achava que eu não ia estar aqui? Depois desse triunfo do Vasco no Engenhão diante do Fluminense por 2-0 com direito a olé. E o Vasco botou o Fluminense na roda e fez por merecer a vitória, meus amigos. Não tenha dúvida. E sabe por quê? Porque o Vasco voltou a competir. Entendeu que competir é a melhor arma para qualquer limitação, para qualquer obstáculo, para qualquer coisa que reme contra. E o Vasco voltou a competir, entendeu a importância dessa partida de hoje, porque o Fluminense estava crescendo na tabela, estava subindo, estava tentando sair das últimas colocações e tentando encostar no Vasco. O Vasco, com aquelas derrotas, com aqueles empates, resultados ruins, ficou estacionado. Então hoje o Vasco está a 6 pontos da zona de rebaixamento, conseguindo aí colocar uma grande vantagem aí sobre o Corinthians, que hoje é o primeiro, né, time na zona de rebaixamento, e já tentando aí descolar o pelotão de cima. A equipe do Rafael Paiva soube interpretar a partida, teve comprometimento tático, muita aplicação, muita valentia, muita entrega. Isso foram cruciais aí para esta vitória nesta noite de sábado. Primeiro tempo do Vasco, um primeiro tempo em que o Fluminense começou a atacar, tentando dar alguma resposta, mas o Vasco equilibrou a partida, teve inteligência, saiu aquele gol do Verratti, que muitos dizem que foi mão, que não foi mão. Eu não consegui ver mão na situação, só mesmo do Léo Pelé. Mas mesmo assim, o Vasco conseguiu aquela vitória, teve equilíbrio, ao contrário do seu adversário, que após aquele gol ficou totalmente desequilibrado. E o Vasco conseguiu, né, interpretar melhor as ações, controlar melhor aquele meio campo. Vem o segundo tempo. E quando o Fluminense estava melhor, mais aplicado, tentando buscar o empate da partida, eis que o Vasco conseguiu aquele gol ali, sustentar a vitória, um gol importantíssimo do Vitor Luiz, e, diga-se de passagem, com uma importância do Verratti, que estava mancando, lesionado, com dor no músculo, com tudo que você possa imaginar. Ele, mesmo assim, conseguiu participar do gol, daquele cruzamento do João Victor, e propiciando aí o Vitor Luiz fazer esse segundo, e aí sacramentando a vitória do Vasco. Dali em diante o Fluminense não teve forças, o Fluminense também estava com muitos desfalques, né? Mas o Vasco também tinha jogadores importantes fora, como o próprio Lucas Piton. E a armação do Vasco para hoje foi de um time mais agressivo. A própria escalação, se lembra que eu falei ontem que o Rafael Paiva havia treinado uma equipe, mas que ele poderia surpreender, que ele faz isso. Em cima da hora, às vezes vem com um jogador diferente, e veio com o David. O David não era um jogador que estava aí focado para atuar nessa partida, né? Não estava. Era o Sforza, e acabou sendo aí o jogador colocado ali para poder dialogar com o Paê. Ele sentiu essa necessidade de ver o Vasco mais agressivo, porque fez uma leitura de que esse jogo era crucial, era um jogo importantíssimo para o Vasco dar uma pausa nessa sequência de resultados ruins no Brasileirão, voltar a vencer e, acima de tudo, voltar a vencer num clássico e com autoridade e contra um adversário que estava em crescimento, tentando sair da zona de rebaixamento, e o Vasco estacionado. Então, foi maravilhoso, não tenha dúvidas, essa vitória do Vasco, com direito a olé, como eu já falei, né? E que mostra que se o Vasco souber competir, entender que competir é a melhor arma para essas adversidades, vai conseguir ter um segundo turno tranquilo, né? Uma temporada mais tranquila do que ano passado, quando o Vasco ficou até a última rodada aí disputando para deixar a zona de rebaixamento e se manter na primeira divisão. Tem que ser esse, o foco tem que ser esse, meus amigos. Não tem outra coisa. O Vasco tem que saber competir, tem que entender que esta é a melhor maneira
de driblar qualquer obstáculo. A escalação do Vasco com o Payet também ali organizou o meio-campo do Vasco. Jogador que hoje não foi tão assim, jogou tão bem contra os outros jogos, mas mesmo assim você via que tinha toque de qualidade, conseguia chegar, né? Agora, a destacar, além do Verratti, né, que a gente tem que sempre fazer uma menção honrosa, a solidez defensiva do Vasco. Esse foi um dos pontos altos do time do Rafael Paiva hoje, porque a solidez defensiva propiciou, né, o Vasco a ser um time de mais pegada, um time de mais controle de bola, de mais controle da situação e fazendo com que o adversário não criasse tanto. O Fluminense não teve muitos perigos de gol assim, que a gente pudesse enaltecer, como aconteceu até contra o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense foi muito mais time que o Fluminense, teve muito mais ações, muito mais perigo, levou muito mais perigo do que o próprio Fluminense. A destacar também que o Vasco conseguiu nesses dias aí descansar, né? Não teve viagens também, que isso é um desgaste, que além de jogar 2, 3 dias em um intervalo pouco, o Vasco não tinha tempo para descansar porque tinha viagens. O Vasco conseguiu, nesse meio tempo, não ter viagens. E isso foi um descanso para o time. E, acima de tudo, o Vasco conseguiu com isso aguentar, né, ter um fôlego para essa partida, mas visivelmente os jogadores estão extenuados ainda. Muita preocupação aí com como é que vai ser esse time aí montado para a próxima partida contra o Criciúma, porque o Michael saiu lesionado, o Verratti, que é a grande estrela da companhia, saiu lesionado, né? O Vitor Luiz, que é o reserva do Lucas Piton, tomou amarelo. Enfim, é por isso que eu digo, meus amigos, a importância de você ter um elenco, né? Você ter um grupo assim de maior, um grupo com qualidade, porque você sai um Verratti, entra um jogador da mesma estirpe, do mesmo nível dele. Hoje o Vasco não tem esse jogador. Uma saída do Verratti, o Vasco teria que mudar aí, porque tem jogadores mais velocistas, né? Não tem aquele cara, aquele centroavante, aquele artilheiro. Hoje o Vasco tem o Ryan, né? Tem o Adson, tem Rossi, tem jogadores que jogam muito mais pelos flancos do que propriamente ali centralizado. Por isso que eu digo, a importância de que o Pedrinho, que é a diretoria do Vasco, né, tome ciência e consiga trazer aí mais jogadores para agregar, para que o Vasco tenha um final de ano mais tranquilo, né? Hoje o Vasco está na zona de classificação da Sul-Americana. Pode sonhar mais alto? Pode, mas para isso precisa de mais jogadores, precisa de parar aí com a oscilação, né? Voltar a vencer como venceu hoje e voltar com autoridade. Que o Vasco, que esse jogo de hoje, né, seja um divisor de águas, que o Vasco mostre que competir é a melhor coisa que possa fazer nesse momento e que essa seja a tônica daqui para frente. Competir, se entregar, né, mesmo diante do cansaço, mesmo diante das limitações, das carências que essa equipe ainda tem. Bom, galera, vou parar aqui de comentar e deixar vocês celebrarem essa vitória aí, um resultado importantíssimo. Hoje já estamos aí, mais de meia-noite, Dia dos Pais. Eu sou pai, eu vou comemorar o meu dia e você que é pai também, comemore o seu dia, vista essa camisa, vá com seu filho, comemore, tenha festa, enfim. Feliz Dia dos Pais para você, papai vascaíno. E para todos os pais aí de outros torcedores. Tamo juntos nessa, galera. Em breve a gente está de volta. Grande abraço, saudações vascaínas.